Mas vamos lá, pessoal. Pessoal, eu vou me apresentar de novo, acho que entrou algumas pessoas novas aqui, mas primeiro, deixa eu só fixar a telinha aqui de Bruno. Sim, Bruno, eu estou conseguindo ver essa tela, tá? Mas, para conhecimento de todos aqui, eu sou o João, eu sou o criador do... Lá atrás, há um ano e pouco atrás, eu criei uma brincadeira chamada layoffsbrasil.com. E durante muito tempo a gente ajudou muitos profissionais de RH a conseguirem recrutar diversos talentos no mercado de tecnologia. E era muito triste, porque era uma coisa bem bad vibe, assim, bem ruim, né? Acho que ninguém... todo mundo ficava ansioso, toda vez que tinha uma notícia sobre layoffs rolando, né? Todo mundo ficava ansioso, com o coração doendo. E eu acho que o RH tinha muito potencial de compartilhar conteúdo, de engajamento. E eu entrei recente para o time das ASUS. As ASUS é uma plataforma de no-code para RH. Hoje, inclusive, tem dezenas de clientes das ASUS aqui, bem feliz de ver bastante gente boa aqui que a gente troca no dia a dia. E a gente, dentro das ASUS, a gente começou assim, cara, como é que a gente consegue ajudar a comunidade como um todo, RH a produzir mais conteúdo, fazer troca de fato, e que seja uma coisa de fato para a comunidade, né, para todo mundo que está aqui presente. E hoje a gente trouxe dois feras aqui, que é a Bruna e o Murilo. Os dois têm uma trajetória incrível no mercado, do ecossistema de RH, e a gente vai trocar aqui bastante muito sobre a VD. E vamos lá, pessoal, qualquer coisa aí vocês podem mandar aqui no chat que a gente está acompanhando, e vai ser bem dinâmico, a gente vai ter várias dinâmicazinhas, mas vamos lá. Eu só vou desfixar minha tela aqui para vocês virem a apresentação de Bruna. Bora lá, gente. Todo mundo consegue me escutar? Sim. Sim, boa. Então, bora lá. Muito prazer, gente. Valeu, obrigada por terem conseguido, né, participar aqui da nossa agenda hoje. A gente já está com mais de 90 pessoas no call, acho que isso é super bom para um primeiro encontro. A gente está muito animado, valeu mesmo, tá? Eu sou a Bruna, eu estou aqui hoje como especialista de RH. Eu tenho experiência já faz mais de 5 anos com RH, já trabalhei em startup como a 99, lá no passado, trabalhei no Jus Brasil também, hoje estou aqui nas ASUS, mas também já trabalhei em empresa grande, com um time grande de RH, como Itaú, passei 3 anos no Itaú, então acho que a ideia hoje é poder trazer um pouquinho da minha experiência e poder trocar com vocês também, que acho que é a melhor parte da gente poder ter esses encontros, tá bom? E aí, bora lá, então, começar. A gente trouxe de cara, assim, bem forte, bem pesado, a morte da avaliação 360. Tá? Eu sei que pode parecer meio chocante, mas a gente quis ser bastante disruptivo aqui para falar desse tema, avaliação de desempenho, que a gente sabe que é mega relevante. Todo mundo que está na RH, em algum momento, passou por isso, passou por esse momento de se aprofundar nessa questão de avaliação de desempenho, de avaliação de performance, avaliação 360, mas antes da gente se aprofundar na temática e poder trocar um pouco sobre isso, eu preciso fazer um disclaimer mega importante aqui, tá? A gente precisa deixar bem claro que a ideia da gente estar mediando esse meetup, mediando esse workshop, eu e o Murilo, o João, a gente não é dono da verdade, tá? A gente não está aqui para trazer nenhum ponto sobre avaliação de desempenho como a verdade sobre a temática. Até porque a gente acredita que não tem uma verdade única sobre esse tema, sobre performance, sobre desempenho, né? Acho que cada empresa que a gente vive é muito diferente, cada empresa tem uma realidade diferente. Então, a ideia é hoje a gente poder mesmo compartilhar experiências, explorar possibilidades que vão funcionar melhor em determinados contextos e momentos de empresa. Às vezes, uma coisa que funciona para uma empresa em um momento pode não funcionar para outra em outro momento. Então, acho que é por isso que a gente está aqui hoje, para poder explorar essas nuances, essas possibilidades com relação a esse tema, tá? Antes da gente falar do tema, então, eu queria começar com um Mentimeter aqui, acho que todo mundo provavelmente já usou o Mentimeter em algum outro momento. Então, queria que a gente pudesse... Vocês puderem ler o QR Code aí e trazer um pouco, sim, qual que é a maior frustração que você, como pessoa profissional de RH, tem ou já teve em termos de avaliação de desempenho, tá? Se vocês puderem ler o QR Code e participar, a gente queria criar essa nuvem de palavras aqui antes de se aprofundar na temática. Vou trazer a minha também.
Quem está entrando aí, já quiser participar, só ler o QR Code que está na tela e compartilhar com a gente qual a sua maior frustração como pessoa profissional de RH, quando o assunto é avaliação de performance, avaliação de desempenho, avaliação 360 e todas as outras maneiras que a gente tem aí para chamar essa parte que é mega presente no nosso dia a dia como RH. Vou deixar mais um minutinho só, se alguém ainda não participou, fique à vontade. Já batemos mais de 100 pessoas, hein? 110 pessoas no nosso encontro. Muito bom. Bom sinal, que o tema é bom. Mas, Bruno, é bem legal que já tem, a gente consegue sentir algumas coisinhas, como engajamento, processo. Desespero foi despreparo. Deixa eu ver o tamanho. Despreparo. Mas desespero cabe também, viu? Não é, no caso, não é a palavra que está aí, mas também dá para trazer. Subjetividade está com certeza tá como o principal ali. Acho que os principais foram subjetividade, injustiça, engajamento, e acho que é bem legal, porque injustiça, o sentimento de injustiça que acaba vindo nas pessoas colaboradoras, né, que a gente recebe muito isso como feedback com relação aos processos, ele está sempre ligado um pouco também à subjetividade, né, o fato de que os processos de avaliação de performance, muitas vezes, eles têm muita subjetividade, eles não são objetivos o suficiente para quebrar os vieses das pessoas que estão respondendo, para fazer com que o processo seja mais justo. A questão de engajamento, e engajamento das lideranças, engajamento das pessoas colaboradoras, com certeza é mega relevante. Politicagem, está muito ligado à injustiça também. Processo moroso, processo é bem moroso. Frustração, as lideranças, curva forçada, o que mais que apareceu aqui? Despreparo. Bom, vai lá, João. RH sem voz, RH com pouca voz. RH sem voz. Engajamento RH de liderança. Pouca muito percepção bom. De valor, líderes imaturos, não vê importância. Mas muito legal, pessoal. Bem interessante conseguir ver esse compilado de todo mundo. Assim, acho que todo mundo parece que sofre, compartilha do mesmo sentimento sobre isso. Boa. Eu gostei muito desse pouco protagonismo da liderança. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Acho que eu, com certeza, daria mais um nessa frustração aqui do pouco protagonismo da liderança. Não fui eu que trouxe esse, mas eu daria mais um. Muito bom. Obrigada, viu, gente? Obrigada por terem participado, por terem trazido aqui para compor nossa nuvem de palavras. Eu vou seguir e a gente já vai poder também ter um tempo para discutir e vocês trazerem outros pontos também. Então, vamos lá. A gente queria começar a discussão falando sobre... Por que a gente está aqui falando sobre avaliação de desempenho mais uma vez, né? E, de novo, a ideia desse encontro não é a gente falar por que é importante. Todo mundo aqui sabe que é importante, né? É um processo central para a gente de RH. Mas é um processo central, mas nosso colo está aqui cheio, né? A gente está... Olha o quanto a gente conseguiu reunir para falar desse assunto. E, de novo, a gente criou esse workshop já de cara com a morte da avaliação 360. Então, a gente foi bem direto, bem específico sobre como seria o tom da nossa conversa, qual que era o nosso objetivo. E a gente conseguiu reunir um grande número de pessoas aqui para trazer nossas dores, para compartilhar o que não está funcionando, o que a gente gostaria que fosse diferente, né? Mas a gente, como profissional de RH, sabe que é importante. Será que as lideranças e pessoas colaboradoras sabem também? Por que é assim, né? Por que a gente ainda vê essa resistência, a gente vê essas frustrações? Acho que é por isso, porque a gente entende que tem que não há esse alinhamento entre RH, pessoas líderes, pessoas colaboradoras. Acho que é por isso que a gente precisa começar a nos questionar por que não está funcionando. E a ideia desse grupo é isso, a gente poder falar sobre por que não está funcionando. Por que não está atingindo os objetivos, né? Acho que independente dessas dores que a gente tem, a gente precisa olhar para a performance. A gente não vai deixar de olhar para a performance como
como empresa, né? Acho que performance é uma parte mega relevante de como as pessoas se sentem engajadas no trabalho, como elas se sentem engajadas em seu dia a dia. Eu estava procurando alguns dados para a gente falar hoje, e o reporte da Gallup de 2023, ele trouxe que só 23% das pessoas que participaram da pesquisa se sentiram engajadas em seus trabalhos. É um número, é um indicador, assim, mega relevante. Só 23% das pessoas se sentiram engajadas em seus trabalhos em 2023, tá? Então, acho que falar de performance, falar de desenvolvimento, é falar de engajamento de maneira indireta, tá? O Murilo vai trazer um case bem bacana agora, que ele viveu nessa linha de frustração, tá? Então, ainda compartilhando um pouco de dor, ainda a gente explorando o porquê que dói, por que a gente está falando aqui disso com mais frustração. Vai lá, Murilo. Boa. Valeu, Bruno. Valeu, João, por ter puxado essa iniciativa. Boa noite, pessoal. Antes de eu começar a me apresentar aqui, eu queria reforçar isso que a Bruna trouxe. Acho que esse número que ela trouxe ali de 23% de engajamento, né, na verdade, conversa muito com o número que eu vou trazer lá no final. Né, que nem ela falou, acho que o objetivo aqui não é encontrar respostas necessariamente, é muito mais compartilhadores, compartilhar dúvidas, e a gente se perguntar, né, por que a gente está fazendo, se a gente está tendo os resultados que a gente espera, que a gente imagina, que a gente sabe que a gente pode atingir. Mas aí, beleza, quem sou eu, né? Por que eu estou falando aqui? Minha trajetória, eu passei 16 anos na Força Aérea, fiz administração, era piloto de caça, e nessa trajetória eu acabei vindo para o ITA, aqui em São José dos Campos, para fazer engenharia de computação. Nessa trajetória, caí de... Minha trajetória assim, se encontrou com RH naquela educação. Né? Não sei se todo mundo conhece, mas foi uma das primeiras empresas do Brasil a entrar na Y Combinator, que é uma das principais aceleradoras do mundo, aí por onde passaram Airbnb, várias empresas, Dropbox, várias empresas gigantes. E foi uma sorte, assim, porque foi uma escola para mim. Na época, eu entrei como estagiário, a empresa tinha cerca de 150 colaboradores, e era um RH que estava muito à frente do tempo, assim, né? Uma empresa de 150 colaboradores, em 2017, com Dev dentro do RH, com People Analytics já, e eu entrei justamente para começar a construir um sistema interno, né, de gestão de pessoas. Então, esse sistema se chamava Rio, tem uns prints assim, ele já era um sistema interno, ele não funciona, tem a página lá, mas ninguém mais consegue usar, e a gente começou a desenvolver por módulos, né? Então a gente começou com uma parte de reconhecimentos culturais, de recompensas, e o segundo módulo que a gente pegou para fazer foi o de avaliação de desempenho. Então, logo no primeiro semestre ali que eu estava na empresa, a gente começou a fazer isso, depois a gente foi agregando várias outras demandas ali do RH, né? Então, tipo, parte de pesquisas, de NPS, pulses, organograma, por estar tudo centralizado, a gente tinha uma facilidade muito grande de tirar muitos insights, né, com People Analytics. E aí, no começo de 2021, eu saí da Quero, né, depois de entrando como estagiário ali, eu fui até head de RH, e saí para empreender, e hoje sou co-founder das ASUS. Vou passar aqui. Beleza, e qual que é a minha... Acho que o que eu vou trazer aqui, muito pela nuvem de palavras que a gente tinha ali, talvez seja um exemplo de muitos casos muito parecidos que a gente tem aqui, né? Então, a nossa avaliação não era nada muito diferente do padrão, assim, né? Ela era inspirada na BEM, que é uma das maiores consultorias globais aí que o nosso CFO trouxe na época. Ela era semestral, tinha uma escala ali de 1 a 5, né? Que ia ali do muito abaixo do esperado, dentro do esperado, acima do esperado e muito acima do esperado. No início, a gente tinha 4 dimensões, né? Resultado, esforço, competências e cultura. Ela era 360, então tinha ali autoavaliação, avaliação do líder, dos liderados de pares. Depois dessas avaliações feitas, ali no prazo, tinha um período de calibragem, então, no início da empresa, a gente ainda conseguia fazer da empresa inteira numa reunião só. Depois foram virando várias reuniões por times, aquelas reuniões que com certeza todos conhecem, que começam 8 da manhã, terminam 8 da noite, semanas inteiras fazendo isso. E esses dados já alimentavam assim, uma série de ferramentas para analytics, já calculavam automaticamente posicionamento em Ninebox,
E no final gerava ali um relatório super completo, com vários insights para os próprios colaboradores. Né? E no final de tudo isso, essa nota final da pessoa ela era usada como um multiplicador para o bônus semestral. Então, esse é um pouco do contexto que a gente tinha lá. E assim, o fato da gente estar fazendo um sistema interno, de a gente desenvolver esse sistema, ele dava uma autonomia e muitas possibilidades para a gente, assim, né, da gente, ao final de cada ciclo, a gente fazer pesquisas, entender o que deu certo, o que deu errado e iterar esse processo, né, então, a gente testou muitas coisas, né, com base nos feedbacks ali no período, então a gente removeu dimensões, criou outros tipos de avaliações para ter mais inputs, testou perguntas dentro de cada dimensão, ao invés de só um comentário, né, que no início era uma nota e um comentário para cada dimensão. A gente mudou peso de notas, a gente colocou avaliações mais simples, intermediárias, a gente conectou com OKRs, né, para a parte de resultado, para trazer vários insumos, com a parte de reconhecimentos, para trazer inputs de cultura, e estava tudo muito integrado. O sistema, assim, ele estava maduro, estava muito robusto, o pessoal gostava bastante, os feedbacks nas pesquisas eram legais, mas mesmo assim, depois desses 2 anos e meio de melhorias, né, a gente teve isso aqui de evolução. Né? Então, eu acho que aqui isso conversa muito com aquele número que a Bruna trouxe, né, que de uma fonte completamente diferente, mas de 23 pessoas só curtindo e engajadas, né, num processo de avaliação. Cara, a gente conseguiu levar ali de menos 62 para menos 54 numa escala de NPS, assim, né? Então, a maior parte das pessoas odiavam o processo, digamos assim. E assim, acho que vocês conseguem, provavelmente vocês sentem isso na pele, e vocês também veem isso, né, nas respostas aí de líderes, de diretoria, de colaboradores. Estava na nuvem de palavras, tinha várias ali, né? Falta de engajamento, não tem comprometimento, as pessoas não fazem, e fica um processo muito obrigado, né? Muito empurrado, digamos assim. E acho que isso vem muito, né? Quando a gente parou para fazer essa análise nesse momento na Quero, a gente parou para se perguntar justamente isso: por que a gente faz avaliação de desempenho, né? Acho que é uma ferramenta super difundida, que todo mundo conhece, todo mundo sabe por que ela é importante, mas será que a gente está atingindo os objetivos, né, com essa avaliação? E a gente parou para olhar assim, quais eram as principais necessidades do lado do colaborador e do lado da empresa. Né? E aí, do lado dos colaboradores, sim, praticamente nada, né? Então, assim, não existia um elemento de expectativa, o ciclo, ele é muito longo, né? Por mais que fosse a cada 6 meses, quem aqui, acho que provavelmente muita gente está em startup sabe que em 6 meses tudo mudou, tudo completamente diferente, então era muito difícil alinhar ali no começo do semestre qual seria a métrica de avaliação, né, no final, para todas as pessoas, no nível individual. A parte de desenvolvimento, ela ficava em segundo plano, né? Tinha muitas questões ali que o bônus financeiro atrelado a isso trazia questões mais de insatisfação, ficava muito focado no passado, tinha desalinhamentos importantes entre líderes e liderados, e no fim das contas, para o lado do colaborador, a única coisa que funcionava mais ou menos era para o bônus, que a gente usava isso para pagar os bônus. Tinha esses badges que eram as estrelas que a gente reconhecia as pessoas, mas o mais surpreendente é que, assim, nem para as necessidades da empresa isso atendia muito bem, porque a gente conseguia usar essas notas para alinhamento de cultura, era uma das coisas que funcionava, mas quando a gente perguntava quem é player, as pessoas que a gente falava não correspondiam com os resultados que vinham das avaliações. Né? Quando a gente ia pensar em pessoas que a gente precisava demitir, a gente não podia pegar esses resultados e falar, vamos tirar os últimos, porque tinham diversas coisas que não entravam, né, na conta da avaliação ali, que a diretoria e os líderes eles começavam a questionar na época, né? Então, para dar aumentos, isso também não funcionava 100%, e a gente precisava criar diversos processos paralelos, mesmo tendo um processo gigante, extremamente custoso no core do nosso RH. Então, tinha essa parte de desalinhamento de expectativas, liderado, o fato de estar atrelado ao bônus, né, que eu falei,
criava muitas angústias, né? Então as pessoas contavam, elas tinham uma expectativa de que a nota delas seria acima do que geralmente era. Acho que é um viés normal, quase todo mundo tem esse viés. Tinha um problema que era extremamente relevante, que eram as trocas de liderança, né? Então, por ser semestral, por essa frequência ser baixa, a gente... A informação, ela se perdia, né? Então, um líder trocava no meio do semestre, às vezes ele saía da empresa e não fazia nada das avaliações parciais, às vezes ele chegava no final do semestre, tinha passado por vários liderados, não dava para pedir para ele fazer avaliação de todo mundo, e o tempo ali, né, para tomar alguma ação, ele era insuficiente, porque em 6 meses, para a pessoa começar a tomar uma ação, para a gente tomar numa startup, assim, para tomar uma decisão de demissão e ter que esperar tempo de recuperação depois, esperar esses 6 meses para dar um feedback, era complicado, assim, dificultava muito a gente ter acionáveis a partir disso. Né? E aí tinha, cara, aqueles relatórios, aquelas respostas que eram pura encheção de linguiça, a gente não tirava nada de informação ali, as pessoas faziam só para cumprir o quadrinho e falar que fizeram. E eu acho que o que incomodava mais todo mundo era o custo absurdo do tempo, né? Que isso tomava, e eu acho que principalmente no sentido de não estar vendo um retorno em cima disso, porque se tivesse um retorno, é um investimento que super vale a pena. Mas as pessoas não conseguiam ver essa saída, né, de resultado lá no final, e aí perder esse tempo todo dedicado a esse processo doía demais. Então, no final, o resumo era isso, era um processo muito caro, que ninguém estava satisfeito, ele tinha poucos resultados práticos para os dois lados, para a empresa e para o colaborador, e no final gerava, assim, muita desmotivação, né? Eu acho que aqui algumas palavras bem parecidas com o que surgiram na nuvem de palavras, mas, de novo, assim, acho que é só um exemplo, um caso que provavelmente muita gente aí se relaciona com várias partes, e daí vou voltar para a Bruna agora, que a gente quer abrir para discussão também, para vocês trazerem alguns exemplos e algumas situações que vocês viveram. Mora. Obrigada, Murilo, por ter trazido esse case da Quero. Acho que com certeza muita gente se identificou. A gente queria trazer mais um Mentimeter, mas agora não é uma nuvem de palavras, tá? A gente queria poder discutir um pouco sobre cases e situações em que vocês viveram. Então, a gente queria começar essa parte aqui do nosso workshop com vocês compartilhando alguns outros casos que não foram sucesso, ou coisas que vocês viveram que seria interessante trazer nesse momento, em termos de frustração, de dores. E a gente vai usar o sistema de votação ali para poder discutir alguns casos que surgirem aqui, tá? Mas a ideia é a gente poder começar a trocar um pouco. Então, a gente trouxe muita informação aqui, mas eu gostaria de ouvir de vocês também, tá? Então, só acessar esse outro QR Code aqui e trazer algum caso que não deu certo, alguma coisa que vocês entendem que é dor. Acho que algumas pessoas trouxeram aqui no chat também. Acho que é um pouco nessa linha, tá? O Vitor trouxe aqui um ponto. É o tipo de coisa que a gente gostaria de discutir nesse momento aqui. Que vocês trouxessem outros casos que não foram sucesso, coisas que vocês percebem quando vocês estão rodando um ciclo de avaliação de performance. Fiquem à vontade. Pode ser? Está aberto já. Boa. Eu acho que chegou uma pergunta aqui, Bruno, só acho que vale... Eu vou pegar essa, mas eu acho que a ideia seria muito mais do que, tipo, ter perguntas, a gente abrir, tipo, trazer casos, né? Então, quem tiver alguma coisa para falar, acho que a ideia é poder colocar aí e pessoas mais entrarem aqui para falar e trazerem alguns casos. Mas, na minha situação, acho que é uma resposta bem pessoal, assim, né? É que muitas vezes acaba, de fato, tendo esse conflito entre o que é interesse do RH e o que é interesse da diretoria ou da alta liderança. E o que eu vejo cada vez mais, assim, tenho cada vez mais convicção, é que isso não... O convencimento tem que ser para a alta liderança de que isso é um problema deles, não é um problema do RH. Porque enquanto for visto como uma coisa que é terceirizável, que eles passam e falam, cara, isso não é responsabilidade minha, você está tentando me convencer de fazer um processo que eu não vejo valor, ele está predisposto a falhar, sabe? Eu acho que tem essa necessidade de ver muito, de
a diretoria, de as altas lideranças das empresas entenderem que gestão de pessoas é o que vai fazer a empresa dar certo, é o que vai trazer os resultados. Então, não é um processo secundário. Não tem que ter essa disputa, sabe? Acho que é uma coisa extremamente central. Então, passa muito por isso, né? Mas minha perspectiva aqui, só porque surgiu uma pergunta aí, mas volta para você, Bruno. Dá mais um tempinho aqui que o pessoal está trazendo alguns pontos. Acho que esse primeiro ponto que está mais voltado, por enquanto, é um desafio, né? Mais do que um caso que não é sucesso, mas ser um desafio do dia a dia mesmo, que é essa questão de gestores mais júniores mesmo, né? Que ainda não tem maturidade organizacional suficiente para participar de um processo de avaliação de performance com o nível de maturidade que a gente gostaria, ou que a gente esperaria. Então, como lidar com gestores e pessoas líderes mais júniores. Bruno, rapidinho, eu acho que está mostrando outra aqui na tela, e talvez fosse legal trazer a pessoa que colocou isso para falar, se ela quiser abrir o microfone, né? Falar um pouco de como foi esse desafio. Como que percebe esse desafio no dia a dia? Quem trouxe esse dos gestores júniores? Gostaria de compartilhar? Será que alguém quer abrir o microfone? Não foi o meu, mas é um problema que eu também enfrento. Eu posso contar um pouquinho. Vai lá. Então, a gente está na nossa segunda... Oi, gente, prazer, eu sou a Thaís. Eu trabalho na G1. Me apresentando, esqueci. Como eu conheço a Bruna de antes, eu esqueci que eu tinha que me apresentar, desculpa. Boa. A gente está na segunda rodada de avaliação de performance lá na Z1. E a gente já percebeu uma mudança muito grande nessa segunda rodada, mas uma das principais dificuldades da primeira rodada foi exatamente essa: os líderes terem um pouquinho de entendimento do que a informação que está indo naquela avaliação vai servir de input para o desenvolvimento, e que isso é um ciclo, e que isso tem retorno, e que isso precisa ser acompanhado pelos próximos 6 meses. Então, a gente acabava encontrando umas avaliações que a pergunta tinha uma resposta de uma linha. Às vezes, tipo, foi muito bom. Não tinha esse entendimento de o que sairia de resultado daquele processo. E aí agora a gente acabou, literalmente, semana passada, a gente acabou a segunda rodada, e eu vi que já teve um engajamento um pouquinho melhor. Óbvio que tem muitas coisas para melhorar em questão de maturidade, de ser muito bonzinho na avaliação e achar que tudo que todo mundo faz é o melhor de tudo que poderia ser. E aí isso é um trabalho da gente aqui para fazer as lideranças desenvolverem essa maturidade, né, esse olhar mais analítico para as coisas, mas já deu uma melhorada, já não encontrei avaliação com uma linha só. Então, eu acho que a partir do momento que eles viram um ciclo inteiro completo funcionando, né, tipo, a gente fez uma, acompanhou, fez PDI a partir da avaliação, realmente a gente ficou no pé do pessoal, do tipo, primeiro vai ser mais difícil, mas depois vai ficar mais fácil. Então, como eles viram a evolução das pessoas, eu acho que essa segunda rodada já foi melhor. Então, eu acho que a partir do momento que você vê o ciclo rodando e o impacto do resultado, a coisa tendencia a melhorar. E se eu puder fazer um comentário, né? É Tata seu nome, né? É Thaís, mas Tata, pode ser. Tata. Tata, eu acho que o que você comentou é muito bacana, porque o processo de avaliação de desempenho, ele não é um processo que geralmente, né, o que a gente tem expectativa é que ele saia perfeito na primeira vez. É um processo de amadurecimento, não só do RH, mas da companhia e dos gestores também. Então, aqui na Cortex, né, eu trabalho na Cortex, e acho que tem mais uma pessoa da Cortex aqui, a Regina, a gente está mudando o processo de avaliação de desempenho agora, trazendo para um modelo muito mais robusto. E eu falo para o pessoal, galera, se preparem, porque vai ter algum nível de ruído, vai ter algum nível de ineficiência, vai ter algum nível de fracasso normal, natural, esperado. Vamos aprender e corrigir, e no ano que vem a gente melhora. Mas é sempre angustiante, né? Porque a gente, quer fazer um lançamento perfeito, rodar perfeito da primeira, mas infelizmente acho que acaba não sendo assim. E até complementando rapidinho em cima disso, que a Bruna falou no começo, né, que a gente não tem as respostas, acho que tem muito a ver com isso, porque mesmo na mesma empresa, nesses 2 anos e meio que a gente estava iterando, né, lá na Quero,
cada semestre era completamente diferente, as necessidades mudavam, a gente precisava dentro da própria empresa tá iterando e tá mudando esse processo, mesmo em algumas coisas que funcionaram no passado, né? Então, acho que esse ponto é muito bom mesmo. E eu acho que tem um ponto também, tipo, nesse mundo de startup, onde as coisas mudam muito rápido, o que funciona num semestre não vai funcionar no outro. Você trabalha em várias empresas ao longo desse pouco tempo, né? Eu passei por 4 ou 5 diferentes avaliações em outras empresas no período de 2, 3 anos. Cada semestre você vai ajustando alguma coisa. Eu acho que essa é a parte legal. Aí você tem a chance de, tipo, acompanhar o ciclo com os líderes e mostrar para ele, olha só, você reclamou disso no ciclo passado? A gente está resolvendo agora nesse. A gente está tentando chegar na melhor possibilidade, mas acho que é como o Murilo falou aqui no chat, é um processo vivo, tem que acompanhar o crescimento da empresa e tem que entender o que aquilo está acrescentando para o negócio, né? Que valor aquilo está acrescentando no dia a dia do pessoal. Muito bom. Mas alguém quer compartilhar algum ponto sobre esse aspecto aqui? Por enquanto ainda é o mais votado, hein? Ó, vou trazer uma fala aqui. Eu trabalho no iFood, tá, gente? Me chamo Vitor. A gente no iFood tem uma squad que a gente trabalha há 9 anos já, né? Tentando fazer a investigação de possíveis melhorias e uso de estatística para atuar com avaliações de desempenho geral, né? E aí é o que vocês estão trazendo, assim, é um vai e volta. Aí, quando a gente decide, né, criar competências cross, ou seja, as pessoas se movimentarem, daí fica fraco as competências verticais. E aí, meu Deus, agora vamos focar nas verticais. Daí, quando fica forte as verticais, as cross ficaram fracas de novo. Aí você volta para uma investigação de cultura. E aí vocês estavam falando, né? Você vai viver várias primeiras vezes, tá aí todo mundo aqui, porque é a primeira vez que você está aplicando sob uma ótica, né, do RH e a empresa enquanto instituição. Mas tem lideranças que vão ver essas primeiras vezes umas 200 vezes, né? Então, você vai formando lideranças novas, você vai chegando gente que não era líder na tua empresa, é a primeira vez que ela vai participar daquele processo. Então, é um processo muito vivo, né? E eu fico pensando, né? Li umas matérias antes de vir para cá, né? O impacto que causa, né, gente? A gente aprende muito aqui, o impacto que causa uma avaliação 360 no geral, assim, nas empresas, né? Gente, e aí é muito doido, né? Porque a gente gosta muito de ouvir opinião, percepção, sensação das outras pessoas, enfim, mas no fim é que se cria uma cultura de muito medo de ser extremamente verdadeiro com as pessoas, né? Porque, putz, essa pessoa, a gente usa network analysis aqui, né? A gente fala, puta, essa pessoa vai cair no meu ONA, né, que é o Network Analysis, que faz as configurações de trocas e iterações, né? Meu Deus, essa pessoa vai cair no meu ONA, eu acabei de brigar com ela, tá vendo? Tipo, daí você cria outros problemas, a gente quer resolver e vai criando outros problemas, né? Então, mas para corroborar de que é muito difícil chegar no modelo de AVD, acho que eu nunca vi em nenhuma empresa modelo de AVD que era perfeito, assim, nossa, a galera ama, funciona, tá lindo, todas as empresas que eu trabalhei, isso inclui o iFood, como a gente aprende, assim, a gente acerta um pouco, mas vem uma enxurrada de críticas, aí vaza dado, aí quando ela foi boa, vazou dado da VD, sabe assim, gente, como é que vaza dado? Então, é um aprendizado, né? Nossa, Vitor, sinta meu abraço aí, viu, porque seu depoimento foi muito bom, muito obrigada. E é isso, né, é muito legal você trazer esse aspecto sobre o iFood, o nível também de como estão olhando, né, todos esses aspectos que o time de People está olhando dentro do iFood, e mesmo assim, vocês ainda conseguem enxergar, né, dores, melhorias, acho que isso é muito legal, né, ou seja, a gente vai continuar olhando para essas questões, né, e tendo que lidar com elas, e tendo que pensar em melhorias, com certeza, isso ainda vai fazer parte do nosso dia a dia como time de People. Eu vou passar para a próxima aqui, deixa eu ver como está nosso tempo, tá? Vou passar para a próxima, a segunda mais votada, que foi... esse é um ponto muito bom também, né? Depois da avaliação, somos efetivos em plano de desenvolvimento? E aqui talvez seja um pouco do nosso meia-culpa aqui, né? A gente pensa muito em avaliação de desempenho, mas será que as lideranças e as pessoas colaboradoras, elas não veem tanto valor porque elas não veem a usabilidade daquilo no dia a dia, a usabilidade daquilo no futuro? A gente tem um aspecto de que a avaliação de performance fala muito do passado também, né? A gente às vezes olha muito para o passado, para aquilo que não pode ser mudado, para aquilo que a gente não tem mais controle. Será que a gente faz bons links com o futuro, com o que pode ser mudado?
com o que a gente espera em termos de desenvolvimento, acho que é um pouco do que está aqui também, né? Os outputs das avaliações. Será que a gente consegue fazer esses bons links, ou talvez nossa cabeça esteja tão focada em fazer processos que sejam muito bem amarrados, que pareçam super profundos, com muitas etapas, e às vezes sobra tempo da gente fazer bons links com o depois, né? Com o futuro, com o desenvolvimento, não sei. Quem quer compartilhar? A pessoa que trouxe esse ponto, quer trazer algo aqui, quer abrir o microfone e falar, ou alguém gostaria de compartilhar sobre o desenvolvimento? Vai lá, Eliane. Oi, gente, boa noite. Eliane, eu trabalho aqui na Lura, no time de DHO e comunicação interna. Acho que o meu ponto em relação a isso, eu trabalhei alguns anos na Ambev, e eu acho que tem uma coisa que acontecia que era muito bacana lá, era de associar as promoções ao PDI. Então, eu entrei como analista, fiz um processo, né, interno, para você ser indicado para um processo interno, não sei se aqui alguém é da Ambev, ainda mudou tudo também, para você ser indicado para um programa de sucessores, que você fica mapeado para assumir um cargo de liderança, você tinha que ter finalizado 100% do seu PDI nos anos anteriores. Então, isso era muito, muito focado, o seu PDI era focado numa promoção, seu PDI era focado num próximo passo, em como você evoluía a partir dali. E durante todos os meus 6 anos lá, chegando no nível de gerência, eu vi muitas vezes isso acontecer, assim, as lideranças eram muito engajadas em cobrar os PDIs e em fazer PDIs efetivos. Eu acho que esse é o maior ponto, né? Não é colocar e vai ler um livro. Cara, você vai fazer, desculpa, eu vou xingar, gente, mas que merda que você vai fazer lendo um livro? O que esse livro vai te levar? O que isso traz na prática, né? Então, eu lembro de ter ações muito práticas, sei lá, ler os padrões de uma área e virar auditora dessa área, para que eu tivesse mais robustez, porque eu ia virar uma gerente de pessoas, e eu precisava conhecer tudo o que acontecia nas áreas para poder estar com o pé no chão, né, estar no chão ali de fábrica, digamos assim. E como é que eu faço isso? Eu preciso conhecer o dia a dia da área. Então, os PDIs, eles eram muito estratégicos, eles saíam ali do tático, do ler um livro, lógico que podia ler um livro, mas ia muito para o estratégico. Eu acho que isso era uma coisa muito legal lá, e para mim era um exemplo, assim, de ter avaliação realmente para o futuro. Deixa eu colocar um ponto que eu acho que talvez essa é a melhor pergunta possível, porque a resposta, para mim, é isso, é começar de trás para frente. A gente tem que entender o que a gente espera, quais são as consequências que vão sair desse processo, né? Isso muitas vezes se perde, a gente faz uma avaliação de desempenho por fazer. E, na verdade, quando a gente vai lá, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai promover as pessoas, ele muito provavelmente vai ajudar a gente a fazer perguntas melhores e estabelecer um processo melhor. Né? Acho que talvez essa experiência do Ambev é muito porque lá é utilizado de fato, né? Existem consequências claras do processo e as coisas acontecem a partir disso, né? Então, acho que esse é um insight super, super relevante. Vai lá, Maurício. Estou pensando pra caramba de tudo que a gente está falando e realmente acho que rola uma identificação geral, né? A minha maior questão sempre foi com essa pergunta, né? O que a gente vai fazer depois da avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho em si, claro que às vezes é um processo, pode ser moroso, pode ser cansativo para o RH e tal, mas é um processo necessário e a gente passa por isso mesmo, né? Mas, para mim, o ponto sempre foi o depois, né? O que a gente faz depois com essa massa de dados que a gente gerou? Bom, eu era HRBP na Honda, passei pela Honda e passei pela Sensidia, uma empresa de pegada de startup aqui na região de Campinas. Agora passei por um layoff e estou à busca. Mas nas duas empresas eu vi uma similaridade muito grande que era, e aí fazendo uma meia-culpa, um preciosismo nosso enquanto RH. A gente já entrava nas primeiras sessões de calibragem dizendo, os gestores não vão dar importância. E como eu venho de fora do RH, eu sou um outsider, eu falava, gente, mas isso aqui é um produto nosso. Quem está dando importância mesmo para o nosso filho é a gente mesmo. Né? O gestor de vendas está preocupado em bater meta, o gestor de supply chain não quer que a cadeia estoure, enfim. Né? Então, nessa última minha experiência na Sensidia, um ponto que eu batia bastante era para a gente desmistificar e simplificar o processo. Deixar de fato mais simples também para a gente, para o nosso entendimento, né? Então, parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, passar a olhar mais como um potencial, né? O quanto potencial esse cara tinha, e o principal era não atrelar nada à avaliação.
porque no nosso entendimento na época, tudo isso enviesava. Então, um pagamento de bônus vai enviesar a avaliação. A promoção vai enviesar a avaliação. E aí a gente batia bastante com gestores de olhar para a carreira do colaborador mesmo. Então eu perguntava, quem são os seus high performers aí no seu time? E o cara falava lá, o João, o Carlos e o Antônio. Ah, tá bom. Depois, quando eu trazia os dados da avaliação de desempenho, não eram aqueles que ele tinha apontado. Aqueles que ele tinha apontado eram os amiguinhos dele, eram os mais chegados. Os caras mesmo que carregavam o piano eram outras pessoas. E aí eu sempre ficava com isso, né, de, beleza, agora eu te mostrei de forma não enviesada, de forma com dados, que os high performers são outros. O que a gente vai fazer com esses caras? E aí, entre uma avaliação e outra, vinham, o fulano, eu quero mandar embora um high performer. Pô, mas você avaliou mal? O que aconteceu, né? Tem esse cara aqui que ele é maravilhoso, mas foi avaliado com o box 2. O que aconteceu? Então, esse pós sempre me pegou, assim, poxa, a gente não está conseguindo levar a cabo a avaliação que a gente mesmo faz. Quando eu digo a gente empresa mesmo, sabe? Muito bom, Maurício. Obrigada por ter compartilhado. E acho que o que você está trazendo ali do, né, o que fazer com isso, ultimamente eu tenho sido provocada, nas minhas últimas experiências profissionais mesmo, a pensar muito em qual que é a dor que a gente quer resolver com isso. Tá, chegou o momento da gente, como empresa, implantar uma avaliação de performance. Qual a dor que a gente quer resolver com isso? Porque acho que quando você estabelece bem também essa, chamar de lista de dores, tá? Talvez não seja uma lista, mas essa lista de dores, você consegue entender muito melhor qual que é o objetivo e como você garante que você vai chegar lá em termos de o que eu vou fazer com isso, né? Quais são os próximos passos. Então, assim, se a dor porque a gente não tem, putz, aí tá um pouco errado, né, talvez, mas é pensar um pouco no o que eu vou fazer com isso, qual que é a dor que eu quero endereçar, né, implantando um modelo de avaliação de performance que é X, Y ou Z, né. Jéssica, vai lá, quer compartilhar algum ponto? Oi, gente, boa noite. Quero só compartilhar uma coisa que eu tô pensando aqui enquanto vocês vêm falando. Não vou ligar a câmera porque eu não tô uma pessoa apresentável, então sinto muito desculpa. Mas uma coisa que eu observo, e tô pensando nisso aqui enquanto vocês estão falando, é que eu acho que a gente ainda, quando a gente pensa em avaliação de desempenho, e não só nisso, outros aspectos do RH também, a gente ainda tem uma mentalidade muito tradicionalista. Então, às vezes, a gente se pega fazendo coisas porque é tradição do RH, porque a gente acha que é o que a gente deve fazer, mas a gente não sabe por que a gente está fazendo. Então, eu acho que eu percebo muito disso, que a avaliação de desempenho muitas vezes é feito por uma tradição, porque a gente acha que a gente tem que fazer, mas a gente não sabe por quê, e a gente não atrela isso com os objetivos, com as estratégias do próprio RH e nem da própria empresa. Então, a gente faz porque acha que tem que fazer, mas não sabe o que fazer com isso depois. Eu acho que isso entra nessa parte onde a gente não desenvolve, né, não elabora os resultados depois da avaliação de desempenho. Então, assim, eu acho que é bem isso que alguém já falou aí, né? Talvez a gente tenha que voltar e olhar para ver aonde a gente está indo, onde a gente quer chegar, depois voltar e pensar o que a gente vai fazer, né, para avaliar isso e como a gente vai chegar lá. Bom, Jéssica, desculpa interromper. Vai lá, Camilo. Nossa, a Jéssica falou tudo, assim, porque a gente chega no RH e a gente chega com um pacote completo, né? Você tem que implantar isso, tem que implantar aquilo, você tem que implantar aquilo outro. Por quê? Porque a tenda do RH, e a tenda do RH tem que ter esses 20 atendimentos lá dentro, né? Mas o porquê, qual é o propósito da gente desenvolver isso? O que a gente vai mensurar? O que a gente vai melhorar, né? O que a gente está fazendo de fato atrelado ao crescimento da empresa, os princípios, o que a empresa espera dos colaboradores. Assim, é perfeito. Quando a gente chega numa empresa, a gente meio que abre uma tenda e as pessoas acreditam que tem tudo isso lá dentro. Nossa, Camilo, foram muitas palminhas aqui para você, porque acho que a gente se sentiu muito representado, sabe? Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá, mas por quê? Para quê? Qual o objetivo? Será que a gente mesmo que deveria estar fazendo? Será que a gente não consegue trazer essas propostas para pessoas líderes, fazer pessoas líderes se envolverem um pouco mais em alguns processos que talvez poderiam estar internamente nas áreas, para eles se sentirem mais donos disso também, né, Camilo? Exato. As pessoas, quando você chega numa empresa, as pessoas já
A empresa, ela já acredita que você vai vir com tudo isso, que todos esses processos têm que existir, que as avaliações têm que ser extremamente complexas, gerar dados maravilhosos, sabe? E que tem que responder milhares de perguntas que às vezes nem os gestores sabem responder, que nem eles sabem para que serve aquilo, mas eles têm essa expectativa já programada em relação ao RH, né? E teve uma outra pessoa, que desculpa, eu tô no trânsito, aí não consegui ler o nome das pessoas, mas teve uma outra pessoa que citou também assim, a questão da gestão. Ai, pronto, eu contratei um RH e aí o RH vai chegar com uma solução milagrosa dentro de uma gaveta para os meus gestores se tornarem pessoas eficientes e maravilhosas e tudo vai funcionar, né? Existe, isso é um dos atendimentos que vem embutidos dentro da tenda do RH, né? E que, gente, não é assim, não é assim que funciona. As coisas não são assim magicamente e o RH não vai resolver tudo, né? O RH, muito pelo contrário, vai te dar muitas opções, mas não é ele que vai pôr a mão ali e vai resolver o problema. Muito bom, Camilo. Gostei muito do que você trouxe. Acho que a gente tem um tempinho para mais uma pessoa. A Maria levantou a mão. Maria, não sei se você quer compartilhar. Eu gostaria, sim. Está me ouvindo bem? Estamos sim. Tá. Pode ser talvez Primeiro, o meu sotaque ele é um pouquinho forte. Caso vocês não entenderem alguma coisa, por favor, fiquem à vontade de me perguntar, levantar a mão, fazer comentários. Perfeito, Maria. Tá? Tá perfeito. Mas qual que é a minha perspectiva de uma pessoa que está relativamente pouco tempo, estou falando 4 anos no RH, e com isso eu quero dizer que uma pessoa que vem do negócio em si, trabalhando em diferentes empresas de tecnologia aqui do Sul, de Santa Catarina, mais especificamente. Mas só para vocês terem uma ideia, eu realmente, quando eu virei a chave para o RH, eu considerei muito essa opção, porque normalmente tem esse negócio de que no RH é muito, digamos que, sigiloso, não deixa entrar ninguém, são meio que ciumentos a hora de você entrar na área. E eu estou vivendo isso na prática, tá? Isso primeiro, eu senti bastante essa dor, talvez não tenha muito a ver com o que vocês estão dizendo, mas vai se atrelar muito com o fato de não estar linkado com a estratégia do negócio. Muitas vezes o RH, ele está totalmente desligado do que é a estratégia do negócio. Então, ele pensa que tem que fazer processos, mas não está linkado com o objetivo maior da empresa. E quando essas duas coisas não estão andando da mão, os diferentes líderes não veem realmente o valor do seu processo de recursos humanos nas ações do RH. Eu vi bastante isso na prática, eu já estando do outro lado e depois entrando no RH. Quando você não atrela esses resultados a simplesmente fazer um processo por fazer e a não encontrar realmente um objetivo em comum com as duas áreas, você realmente não consegue chegar a nenhum lugar e é preencher tabela por preencher. Ou fazer pesquisa por fazer. Mas se você vai além e realmente termina esclarecendo e encontrando um ponto em comum com essas áreas, com cada uma das áreas, por exemplo, eu sou HRBP nesse momento, e se você consegue realmente agregar esse valor ao negócio, você realmente consegue dar o valor real àquilo que é os recursos humanos dentro da sua empresa. E isso eu vejo que muitas empresas não têm. Fazem uma avaliação de desempenho e simplesmente deixam arquivado. O que está fazendo com isso? Absolutamente nada. Então é isso, é linkar talvez processos. Eu já vi empresas que funciona muito bem, mas é um processo vivo, conforme já venho falando aqui. Mas quando é simplesmente um RH por cumprir tabela e não está tudo alinhado, tudo realmente amarrado com o negócio em si, realmente não se chega a nenhum lugar. Essa é a minha vivência dos poucos 4 anos que eu tenho na área, tá? E eu vejo que realmente o RH vem, digamos que sendo muito ciumento com eles mesmos e tirando muito valor daquilo que eles vêm fazendo.
eu amando o RH e tendo virado a chave, porque eu gosto de estar onde eu estou, dando-lhe valor ao negócio, né? Mas, realmente, isso é um fator que eu tenho vivido até agora. Não sei se vocês compartilham, não compartilham, mas é mais ou menos essa minha experiência até o momento. Muito bom, Maria. Eu compartilho, eu estou dando mais um também no que você trouxe, porque acho que você trouxe um ponto que a gente ainda não tinha explorado tanto, mas que é esse link com estratégia do negócio, né? Como que a gente se torna mais estratégico? E acho que o RH estratégico não é nossa temática hoje, mas é olhar para isso como até um ponto para a gente discutir em algum outro encontro, é essa questão do RH estratégico. Como que a gente tem se colocado de maneira mais estratégica, mais perto de outras lideranças do negócio também? Muito bom, muito obrigada por compartilhar. Gente, eu vou seguir, porque nosso tempo, infelizmente, é curto, e a gente tem outras pautas que a gente queria trocar. Mas tem sido muito bom, tá? E vai ter mais um pedacinho no final que a gente vai poder abrir microfone de novo, trazer... Já estou dando uns spoilers aqui, tá? Mas muito obrigada por quem compartilhou. Valeu. Mas vamos continuar aqui em algumas outras coisas que a gente queria discutir hoje nesse encontro. Vamos lá. Existem alternativas? Então, a gente trouxe dores, trouxe frustrações, cases que não foram tão bons, reclamações, mas e aí? Tem alternativa? João, o que você acha? Eu acho que primeiro eu estou muito feliz, né? Acho que esse ambiente aqui, essa troca, o propósito de comunidade é esse, né? A gente conseguir ouvir cada um aqui compartilhando as suas experiências, o que deu certo numa empresa de 10 mil funcionários, uma empresa de 5, de 20, de setores e indústrias diferentes. Eu acho que a melhor maneira de aprender são com as experiências do outro, e eu acho que isso é o que contextualiza o sentido de comunidade. E acho que para isso que a gente está aqui, acho que é por isso que a gente está fazendo isso, e agradecer vocês. E a Valquíria falou, né? Sim, a gente vai lançar bem em breve o blog do RH Tech Brasil, que vai fazer um compiladão de tudo aqui, vai transformar num conteúdo bem legal para todo mundo poder acessar depois. Mas é isso, acho que isso aqui é a maneira da gente trocar e ver as alternativas. Boa. A nossa próxima parte, a gente vai trazer dois cases aqui, mas a gente vai focar um pouco mais em coisas que a gente viu, que foram legais, tá? E coisas que a gente entende... Eu vou chamar de cases de sucesso aqui, tá? Mas não entendam como... é a fórmula que vai dar certo para todo mundo. Mas pensem em algumas pequenas mudanças que tiveram resultados bacanas para dores que a gente vivia, tá? O primeiro case é o Murilo que vai trazer, é um case da Quero também, é um pouco pautada no que ele trouxe ali como uma dor que ele viveu na Quero, mas como que foi que ele ajudou a pensar no processo que virou o jogo. Vai lá, Murilo. Boa. Valeu, Bru. Então, acho que aquela primeira parte que eu trouxe era muito assim, um diagnóstico que a gente chegou em algum momento do tempo. Né? E acho que é interessante que, cara, ele bate, sei lá, 95% com tudo que a galera trouxe, assim, né? Eu acho que o sentimento é muito próximo de todo mundo. Inclusive, teve um ponto que surgiu de uma pergunta inicial e que o Maurício trouxe, que eu acho que ele é muito chave, assim, ele foi chave nessa nossa decisão, que é qual que é a expectativa do processo? Será que as expectativas não estão trocadas? Será que a diretoria, a empresa, as áreas de negócio não estão esperando uma visão de performance e o RH está muito preocupado com uma visão de desenvolvimento? Então, tipo, talvez sejam ferramentas diferentes. Talvez a gente tenha que pegar esse problema que é mega engessado e quebrar ele, entender o que a gente quer responder com cada uma dessas coisas. Né? Então, e foi justamente nessa linha que a gente seguiu lá, né? E principalmente na área de performance, que era o que buscava atender justamente muitas respostas do negócio, né? Da empresa, de quem eu dou bônus, quem eu promovo, quem está entregando mais, e coisas desse tipo. A gente veio com esse modelo de microavaliações. Ele veio de uma provocação, né, do CEO na época, ele falou, cara, o meu modelo ideal seria tipo Uber, a pessoa me entrega uma tarefa, eu vou lá dar uma avaliação de 0 a 5 estrelas e vocês compilam tudo isso no final. Então, era meio que, ele fez essa provocação, né, é um problema que no mercado B2C, digamos assim, se resolve de várias formas diferentes, por que a gente não pode fazer coisas parecidas? Tinha uma complexidade grande envolvida, seria medir todas as tasks, todas as tarefas, projetos, mapear, avaliar tudo isso. A gente foi iterando muito em cima dessa ideia e muito com o objetivo de simplificar ao máximo. Foi alguma coisa, não lembro quem trouxe, mas
acho que isso é muito chave, assim, a gente ter processos que sejam leves, que sejam simples e entreguem valor. E a gente chegou num modelo que era, cara, muito simples, mas ele resolveu muito mais problemas do que aquela avaliação gigante que a gente tinha. Né? Então, todo mês as pessoas recebiam no Slack, eu não sei se todo mundo conhece, mas uma ferramenta de comunicação interna, né, da empresa, recebiam uma pesquisa direto no Slack para responder lá, e ele tinha 3 níveis de resposta. Era muito bom, bom e ruim, e ele tinha uma limitação de caracteres de 500. Né? Então, isso era muito intencional. A pessoa não conseguia fazer textos gigantes. A ideia era forçar isso a ser simples, a ser curto. Né? E qual que era... O que eu acho que isso trouxe de legal para a gente? Né? Então, trouxe muitos ganhos para o RH. Então, como era mensal esse envio, nenhum líder queria responder uma avaliação de um liderado que não fosse dele. Então, a primeira coisa que a galera falava, o liderado não é mais um fulano. A gente mantinha o organograma atualizado. A gente conseguia fazer um acompanhamento muito próximo, né, de pessoas que estão com desempenho ruim, principalmente aquelas que estão recorrentes, né, teve tipo 2 meses, 3 meses seguidos ali, tendo uma avaliação ruim, né, ele garantia que a gente tinha um histórico padronizado aí, muito legal para fazer análises de dados e para entender o histórico das pessoas, principalmente no contexto que a gente estava falando, né, de troca de liderança, né, muito, muito rápida, muito frequente, contexto se perdendo, então ele ajudava a gente a ter esse histórico, né, ele trazia, ao mesmo tempo, assim, para a liderança, para a gestão, uma visão em tempo real, né, de como estava a performance na empresa. Então, todos os meses a gente conseguia entrar lá com uma granularidade muito menor ali, né, e ver como comparar times, entender como que as pessoas estavam indo. Inclusive, ele trazia algumas coisas que nem sempre são óbvias, né, por exemplo, aquele líder que vem querendo demitir alguém, e aí você olha lá e todas as avaliações mensais da pessoa que ele está querendo demitir estão boas. Aí você vai falar, cara, tem algum problema aqui. Estava dando feedback, você estava acompanhando essa pessoa sabe, né? Então, a gente conseguia ter uma visão e dar essa visão para o time de uma forma muito mais clara. Né? E para o lado dos líderes, do colaborador, isso também tinha muitas vantagens. Né? Então, acho que a principal delas era justamente quebrar esse desalinhamento, então a gente forçava esse alinhamento contínuo, porque o líder tinha que responder, a gente via que não respondia, a gente cobrava que não respondia, e a resposta ela era instantânea, ela chegava na hora para o colaborador que recebeu essa avaliação, não tinha toda aquela carga de calibragem, era um negócio muito mais direto, que ele podia falar o que ele estava pensando e que, eventualmente, a gente podia agir em cima disso. Então, a gente via um líder lá que dava muito bom para todo mundo, a gente sentava para entender se, de fato, aquele time era incrível ou se a pessoa estava com erros de padrões e como isso podia impactar. Né? Então, isso dava uma visibilidade ali também para o líder do histórico de pessoas que chegavam para o time, né, de um jeito consistente, padronizado, e assim, a gente tinha muito essa possibilidade de ajuste, que acho que é uma das grandes dores que a gente tem com a avaliação semestral, né? Tipo, você vai esperar 6 meses para falar para a pessoa que ela não está indo bem, mas quantos meses para ela começar um plano de desenvolvimento, e você tem que esperar mais 6 meses para falar se deu certo ou não. Então, tipo, a gente vê nas empresas de tecnologia, média de permanência entre 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, né? De média nas empresas, nas grandes empresas, inclusive. Não funciona, não dá tempo de você direcionar, melhorar a performance e ajudar a pessoa a se desenvolver num ciclo tão grande. Né? Então, acho que isso foi um pouco do que a gente fez lá, e particularmente eu acho que esse é um dos modelos mais legais que existem, assim, principalmente pela simplicidade, né? Por ser um negócio que resolve vários problemas com um esforço mínimo, quase que orgânico, né? De trabalho, assim, de carga de tempo, de dedicação para isso. Mas esse é um exemplo, assim, de uma coisa que eu acho que uma ferramenta que a Bru falou, tem várias, eu acho que a ideia nossa é discutir isso. Isso foi uma coisa que eu vi que ajudou a gente a resolver esse problema, né, e que foge um pouco de uma avaliação 360 padrão. E é isso. Quer contar o seu caso agora? Vou contar meu case, mas eu queria antes falar de trazer isso para o Slack, foi uma grande sacada, acho foi muito legal. Muito bom, Murilo. Obrigada por ter compartilhado. E agora eu vou trazer um case, vou trazer aqui rapidinho uma coisa aqui, um modelo de avaliação de performance, que não, vocês vão ver que, não, na verdade, não é um modelo de avaliação de performance, mas foi algo que eu vivi recentemente, que acho que foi uma das coisas mais legais que eu já vi em termos de processo, empresa, tá?
de novo, eu sei que é algo que funcionava para o Jus Brasil, porque a gente tinha determinadas especificidades em relação a como a gente olhava para promoção, para mérito, mas eu acho que se vocês entenderem que dá para captar algo do que a gente fez lá para aplicar na realidade de vocês, acho que faz muito sentido. Então, o case que eu vou trazer aqui bem rapidinho é como o Jus Brasil usou de um case da Amazon para trazer accountability para as lideranças com relação a performance, desenvolvimento, promoção, etc. Tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho desse case, falando um pouquinho sobre o Promodoc da Amazon. Eu não sei quem conhece o Promodoc da Amazon, mas o Promodoc da Amazon é um mecanismo que a Amazon usava, né? Hoje em dia ele mudou um pouquinho, mas para promover pessoas. E como ele funcionava? Era um one-page, ele podia ter mais de uma página, mas idealmente ele deveria ser conciso, tá? De 1 a 3 páginas ali, dependendo do nível de senioridade da pessoa, e ele trazia para a pessoa a responsabilidade dela compartilhar e dela trazer ali pontos que justificavam o impacto dela na empresa e o porquê que ela deveria ser promovida. Então, acho que o primeiro passo não era um processo do RH, era um processo que rolava muito ali, vindo espontaneamente de uma relação ali entre líder e liderado. Então, a pessoa colaboradora, ela fazia parte do processo, porque era interesse dela, claro, ser promovida, e estava na mão dela construir um bom Promodoc, tá? Então, acho que esse é a base ali do Promodoc da Amazon. E aí, acho que o Jus Brasil, pensando em como avaliar performance, e isso foi legal porque ele veio depois de um modelo de avaliação de performance, avaliação de desempenho que o Jus Brasil rodou, que cumpriu com alguns objetivos, mas, de novo, era um processo longo, deu trabalho, a gente não viu tanto impacto ali no que a gente estava rodando ali no modelo mais padrão de avaliação de performance, e aí o Head de People, na época, pensou, vou criar algo que é diferente. A avaliação de performance, a avaliação de desempenho, não vai funcionar para o Jus Brasil da maneira como as empresas fazem. E ele criou essa Motivation Letter, que trouxe muita simplicidade para o processo. Tá? Então, o que é a Motivation Letter, na verdade? A Motivation Letter é uma página, literalmente um one-page. As nossas promoções e méritos, elas eram definidas com o conteúdo que estava na Motivation Letter, e ela tinha pouquíssimas perguntas, ela era muito simples e muito direta. Eu até anotei aqui para não esquecer, mas a primeira pergunta da Motivation Letter era quais foram as entregas, e fale um pouco sobre a performance dessa pessoa. Bem direto, entregas e performance dessa pessoa. A segunda pergunta era qual que é o custo de reposição dessa pessoa, ou seja, se você precisar repor essa pessoa, quanto vai custar uma outra pessoa para essa vaga? E aí as informações, elas vinham de offers que outras pessoas trouxeram, Glassdoor, elas podiam vir de diversas fontes. A terceira pergunta era custo de mercado, quanto essa pessoa vale no mercado, e aí, em resumo, qual que é o seu pleito? Você está buscando promover ou dar um mérito para essa pessoa que vai custar quanto? Tá? E era um processo que a pessoa líder podia fazer a qualquer momento. Então, o RH não definia quando isso precisava ocorrer, o RH não definia que isso só podia ocorrer em 2 momentos do ano, o RH não definia como tinha que ocorrer, não. Era uma motivation letter, o gestor respondia a motivation letter quando ele entendia com a sua pessoa liderada, quando era o momento de fazer isso, tá? E por que eu acho que deu muito certo? Porque eu gosto muito desse modelo. E, de novo, não tinha nenhum outro modelo de avaliação de performance, tá? A gente olhava a performance muito focado nisso. O gestor sabia que a qualquer momento que ele entendia que era a hora, ele tinha que discutir sobre aquela pessoa com base na motivation letter. Então, era algo que fazia parte do dia a dia dele. E se em algum momento alguma pessoa liderada pedia um aumento, faz tempo que eu não recebo um aumento, queria discutir sobre isso, o gestor, ele obrigatoriamente tinha que refletir sobre, porque era algo que essa pessoa estava entendendo como necessidade. Então, acho que esse gatilho para o início do processo nunca veio do RH, era um gatilho que vinha quase 100% das vezes entre liderança e liderado, né, com base, eu estou enxergando uma performance acima da média para uma determinada pessoa, é hora de eu fazer uma motivation letter e vou discutir sobre performance. Claro que depois, com base na motivation letter, a gente acabava fazendo discussões, né, entre BPs e lideranças, e acho que esse era um momento que era muito rico, mas a gente discutia com base em algo que foi trazido pelo próprio gestor, tá?
Então, eu trouxe aqui de maneira mais resumida, mas acho que foi algo que eu vivi em termos de avaliação de performance, porque a gente não tinha uma avaliação de performance, na verdade, não tinha um modelo de 360, ou 180, ou 90, não tinha. A gente olhava a performance dessa maneira, tá? Eu sei que fazia sentido no nosso contexto, como empresa, a gente era uma empresa menor, fazia sentido porque, acho que alguém trouxe uma pergunta interessante sobre controle de budget. A gente tinha um bom controle de budget com as lideranças, o RH também controlava esse budget em termos de promoção e mérito, então fazia muito sentido por causa disso, tá? Mas eu acho que viver essa simplicidade de processo fez eu poder enxergar na prática essa mudança de chavinha nas lideranças, sabe? Promoção, mérito, performance não é um processo da RH, é um processo que fazia parte do dia a dia deles, tá? É isso que eu queria compartilhar, gente, com vocês. Deixa eu ver se alguém trouxe mais alguma pergunta, senão a gente vai para o último Mentimeter. Eu lembro, Bruno, só um comentário sobre o que você estava falando, quando a gente estava conversando, no dia que você falou que tinha um feedback, alguém te deu um feedback que era por isso que amava a Jus, né? Era por isso, legal, esse ponto é mega importante. Eu era BP lá no Jus Brasil, então eu estava muito próxima desse processo, porque eu acabava, né, discutindo todas as motivation letters. E teve uma vez que uma pessoa do Jus, ela veio falar, uma pessoa que eu conheço queria fazer um benchmarking sobre avaliação de performance aqui com o Jus. Será que você pode bater um papo com ela, Bruna? Eu falei, olha, eu posso bater um papo, mas a gente não tem avaliação de performance no Jus, a gente tem motivation letter, né? É o nosso processo de olhar para a performance. E a pessoa respondeu, nossa, é por isso que eu amo o Jus Brasil. É muito bom. Eu lembro da história, eu gosto muito dela. Vamos para o último Mentimeter, porque acho que agora é a hora de vocês compartilharem outras histórias de sucesso, outros cases de sucesso, ou coisas que vocês viram que vocês acharam legal, ou como que vocês veem que vocês podem usar outros métodos, ou o que vocês gostariam de fazer diferente. Vou abrir o último Mentimeter aqui, pode ser? Acho que Lari perguntou aqui, né? Vocês vão liberar esses modelos pelas ASUS? Sim, Lari, acho que bem em breve a gente deve soltar lá o material. A gente tem vários templates lá de EVD para vocês, e a gente vai liberar alguns desses modelos que a gente está falando aqui no papo para vocês. E quem quiser conhecer sobre as ASUS, vai ser um prazer. É só falar comigo, com todo mundo aqui, e vai ser bem legal ensinar vocês como personalizarem os modelos de AVDs dentro das companhias de vocês, com essa personalização e modelos diferentes da necessidade de vocês. Ou o Promodoc também, nos essa avaliação de desempenho. Bora lá, gente, quem puder trazer... vocês estão vendo o antigo ainda, né? João, consegue me ajudar a trocar a pergunta aqui? Tu consegue abrir lá, eu trouxe o Minter aqui, Minter... Você consegue resetar, não tá dentro dele. Acho que enquanto o João tá acho que tá indo, vai, agora foi. Tá indo? Ah, boa. E já tá dando para votar, né? A gente está apanhando um pouco da ferramenta toda eletronal ao vivo, mas faltam só 5. Aí a gente fica com ela livre aqui. Boa. Tá. Ah, boa. Então a gente começa agora, Murilo, é isso? Acho que é isso aí. Agora está livre para responder. Acho que a ideia justamente agora é a gente compartilhar duas situações, tem duas formas que a gente acha que dá para resolver esse problema, né, de um jeito diferente da avaliação 360 tradicional. Que a gente teve experiências, e acho que são duas experiências bem diferentes, né? A nossa era um negócio super... tinha um método ali mensal, né? Todo mês tinha uma estrutura, e isso precisava ser feito com uma frequência alta. O de vocês era numa direção oposta, né? Não tinha uma frequência mínima, mas ao mesmo tempo podia ser a qualquer momento, né? E era também duas coisas bem simples, e
enfim, acho que a ideia é ouvir outras experiências, né? Saber de vocês, o que vocês acham que são boas alternativas aí a avaliações, a uma avaliação 360. Vamos dar uns minutinhos aí, ver se o pessoal traz outros cases. Se não funcionar no Inter, pode mandar aqui no comentário também, abrir o microfone. Acho que a gente está aprendendo também a como fazer essa facilitação. E acho que foi bem legal, assim, a interação de todo mundo. Respeitou super bem os tempos e foi legal. Boa. Vamos aproveitar. Quem puxou esse primeiro aí? Acho que já dá para a gente aproveitando que tem aí, já tem bastante voto até. Eu queria ouvir, e eu fiquei bem curioso, assim, como transferir, né? Tipo assim, essa expectativa, acho que o one-on-one é super importante, e acho que muita gente tem essa visão de que ele é complementar, é uma outra ferramenta para uma outra coisa e é completamente diferente, né? Então, acho que eu queria... Quem botou aí, acho que seria legal abrir o microfone e conta um pouquinho para a gente como que é usar o one-on-one para isso. Não fui eu, mas a gente faz aqui no iFood. Eu posso contar para ver se inspira a pessoa que falou aí. Ó, como é que a gente faz aqui, galera? Mas, de novo, aí, vou na linha de vocês, né? Não tem bala de prata, né? Quando se trata de pessoas, não tem bala de prata. Tem o que funcionou para aquele contexto e, em algum momento, deixa de funcionar, assim. Então, mega cuidado em ouvir isso e sair, né, daqui adotando como verdade, assim. Mas a gente foi exatamente nessa linha, né? Então, como é que a gente tira o vínculo de avaliar desempenho com mérito e promoção? Esse é um grande desafio, né? Então, como é que você desatrela isso? Você está falando de carreira, você está falando de aspirações, está falando enfim, intenções de caminho de carreira. Isso não necessariamente tem a ver com mérito e promoção, mas é muito difícil tirar esse vínculo. Daí, para tentar fazer isso, a gente foi fazendo várias coisas, né? Coloca o período de avaliação com uma certa antecedência do período de méritos. Gente, não deu certo, deu errado, porque daí as pessoas ficavam esperando o mérito. E a gente vai aprendendo, né? E mesmo a gente falando, não faz assim. Gente, não é para ter, justamente não é essa expectativa. A expectativa é vocês focarem na carreira, não deu certo. Daí volta, vincula. Até o ponto de, beleza, vamos diluir o processo de avaliação e torná-lo ele um processo, a cada mês a gente tem uma pré-avaliação acontecendo, mais ou menos na linha do Murilo ali. Foi o modelo que mais funcionou até agora, mas ele está muito longe de estar bom, tá? Para vocês terem uma ideia. Tipo, é aquilo ali. O NPS ainda é ruim, sabe? Assim, tipo, é bom perto do que um dia foi, mas ainda é ruim. Ele é diluído, e aí você tem, né, 3 encontros, são 3 encontros semanais de uma liderança contigo, e um encontro por mês que fala especificamente de avaliação de desempenho. Daí você percorre, né, um assessmentzinho, bem simples, do tipo, a minha avaliação com base nos valores, os critérios dos valores, as descrições dos valores, meu compromisso com a minha PDI, enfim, o meu impacto no negócio, daí tem um assessment que percorre. Ele é rápido, tá? Mas é mais ou menos utilizar, né, o one-on-one ali como uma ferramenta para antecipar, possivelmente, uma resposta de avaliação de desempenho. Qual é a dor disso, né? O ser humano tem uma dificuldade muito grande de ser extremamente sincero, né? Então, a gente vai trazer a ótica que a gente consegue trazer naquele momento. A gente, talvez, no momento em que não está acontecendo a avaliação oficial, a gente não puxa ali as outras pessoas para somar nisso. Então, esses geralmente são os ajustes. Quando chega a avaliação de desempenho final, geralmente tem surpresas, mesmo fazendo isso. Então você fala, né, pô, Vi, você fez 5 reuniões comigo de avaliação, chegou na última, eu tive uma surpresa ainda, como? Essa é a dúvida, assim, como que ainda tem surpresa, sabe? Por mais que a gente monte, né, uma ferramenta perfeita, ela vem toda bem descrita, não basta, né, gente? Tipo, a gestão, às vezes, faz dessa reunião gestão de atividade, gente, sua carreira tá indo bem, vamos falar aqui de projeto. Então, é muito difícil garantir, né? Então, funciona, mas melhorou bastante coisa. Melhorou uma dor que era, putz, eu quero saber mais continuamente como a gente está indo, mas ela ainda não zerou a dor de eu quero, de fato, acompanhar minha carreira mensalmente. Quando chegar o momento de avaliar o ciclo que eu passei, não gostaria de ter nenhuma surpresa. É muito difícil diminuir isso. Mas é só um casezinho aí, tá?
Obrigada, Victor. Desculpa, só antes de passar para o próximo, Bruno, eu fiquei com uma dúvida sobre o one-on-one, né? Acho que ele é super relevante, mas vocês registram isso, vocês mapeiam e garantem que os líderes estão fazendo, ou é um combinado que vocês assumem que todo mundo tá realizando? Ó, Murilão, a gente já foi de uma linha de torna o processo obrigatório, a gente usa... É uma ferramenta parecida com o Culture Rocks, mas enfim, outro provedor. Daí você tem, né, um template que você pode documentar, enfim, a gente já foi de uma evangelização, torna tudo obrigatório, e aí o obrigatório virava ponto. Esse é o problema, virava ponto. Ponto, está indo bem, ok, e aí, né, mínimo de caracteres, 100 caracteres. Bom, os resultados se mantiveram os mesmos, mantive a mesma nota. Tipo, as pessoas vão enchendo linguiça só para seguir a obrigação. Daí a gente tirou a obrigatoriedade e fomos para uma linha de, gente, aqui está o template, carreira é uma responsabilidade individual, e aí não é uma responsabilidade do teu ou da tua líder, é tua responsabilidade de puxar com a tua liderança. Obviamente, né, usando também os contextos de vulnerabilidade de pessoas negras, de pessoas mulheres negras, enfim, que tem mais dificuldade de puxar isso com lideranças brancas. Por N situações que já viveram, obviamente, né? Então a gente impulsiona nesses casos. Mas mesmo assim, você vê, né? A gente já foi, é muito doido, né? Então você vai para uma linha, depois você volta para outra linha. Agora a gente está numa seara um pouco mais aberta, né? Olha que doido, Murilão. A gente disponibiliza R$6.000 a cada 6 semestres para as pessoas gastarem com o desenvolvimento individual. A gente estava levantando os números, né, de novo esse ciclo, 30% das pessoas utilizou mais do que 50%. Ou seja, a galera não usa a grana, a galera não foca em carreira. Tipo, a galera não... É muito doido, né? Você dá grana para as pessoas. Ó, você tem R$6.000, R$1.000 por mês, a cada 6 meses. A galera não usa, tipo, e aí é muito doido, né? O que vocês estavam falando, assim. Por isso que o RH geralmente falha miseravelmente, né? Porque a gente só pensa em oferecer as soluções. A gente, às vezes, esquece de perguntar, assim, por que você não usa, né? O que falta, assim? Não é isso que você quer? O que você quer, né? A gente só fica pensando nas soluções. E aí, putz, a gente veste uma roupagem que às vezes as pessoas nem querem mais, sabe? Aí, aprendizados que a gente vem tendo aí. Ou seja, nem com grana funciona. Boa. Obrigada, Victor. Valeu. A Vanessa e a Mônica estão com a mão levantada. Acho que a gente tem tempo para ouvir as duas. Bora lá. Quem foi primeiro, será? Eu não sei. Opa, acho que foi eu, Vanessa. Vanessa, então. Eu não vou abrir a câmera, que eu estou em trânsito aqui, tá? Então tô dentro do carro. É bem rapidinho. Bom, primeiro, né, prazer. Eu venho atuando em setor de tecnologia desde 2018, então algumas coisinhas diferentes deu para vivenciar, já que o mercado de tecnologia puxa muito disso. E aí, aproveitando essa etapa de um case de sucesso, né, de momento de one-on-one e feedback, algo que eu já realizei por 2 momentos diferentes que tem dado certo é o seguinte: estabelecer o que é de fato o one-on-one, o que é o feedback, o que é avaliação e o que é o objetivo de um PDI. Até para ele não se misturar com as ideias de cargos e salários, que na prática a gente sabe que as pessoas vinculam muito a avaliação a uma promoção, a um salário que tenha reajuste, algo do tipo. Então, os feedbacks, eles eram propiciados de modo aberto, então todo mundo podendo aplicar feedback para todas as outras pessoas, do seu time ou não, modo vertical, horizontal e na diagonal também. E os one-on-ones de modo mesmo padronizado, onde o liderado possa puxar o seu líder para o one-on-one e o líder puxar o seu liderado também. E fazendo com que essas avaliações de one-on-one, elas tivessem periodicidade. Então, de modo a cada 30 dias, 45 dias, 60 dias, para quê? Num momento de ciclo de avaliação de desempenho, todo gestor já tivesse um histórico de atividades realizadas, de análises realizadas para os dois lados. Em alguns momentos, é que nem o Victor colocou, trazer de modo obrigatório acabava só gerando descontentamento e parecia mais uma demanda que o RH colocou para o líder realizar. Depois a gente tirou essa obrigatoriedade, mas passou a ser também um dos pontos fortes para quê? Competência de gestão. Então, se o líder, ele quer se tornar um bom líder, ou se ele entende que ele é um bom líder, ele precisa ser um bom líder em gestão de pessoas. E aí isso foi mexendo muito ali com a questão de mindset de cada um também. Então, foi algo que em 2 momentos diferentes eu realizei. Tive o lado fracasso, onde coloca-se como obrigatório e depois não dá certo, mas quando abriu uma possibilidade maior de deixar para o desenvolvimento de liderança, funcionou bem mais também, tá? Então, acho que do meu lado é isso que eu queria trazer de contribuição. Obrigada. Muito bom, Vanessa. Obrigada por compartilhar. Mônica.
Eu queria comentar também de uma política que a gente tem ali na empresa que casa muito ali com o que o Vitor estava contribuindo. Hoje eu atuo numa startup de tecnologia industrial. Nós somos ainda um time pequeno, somos 40 pessoas no total, então algumas coisas dá para a gente fazer de uma forma mais tranquila, mas uma das ações que a gente tomou para desassociar a questão da promoção, a avaliação de desempenho, foi deixar atrelar as promoções a uma meta financeira da empresa, então uma meta global, e também de resultado, então clientes conquistados, países conquistados também, porque agora a gente está com foco em levar o produto para fora do país. Então, isso ficou bem claro para as pessoas, que não é porque eu estou conseguindo cumprir todas as minhas metas que a empresa já está indo bem ou então já recebeu aquilo que a gente conseguiu vender. Porque a gente tem um ciclo de recebimento, de caixa grande, né, por conta da característica dos clientes que a gente atende. E outra política que funcionou muito bem no one-on-one é deixar o one-on-one não... eu acho que nenhum colaborador hoje tem uma percepção ali de que ele está sendo avaliado no one-on-one. É o momento para ele levar as dores dele para o líder dele. Então, ele tem lá a avaliação de desempenho, ele tem metas a cumprir, e se ele está tendo alguma dificuldade, ou se ele está tendo até problema de relacionamento com o time, enfim... Qualquer problemática ali é o momento dele levar isso, e aí, na avaliação de desempenho, quando ele não atinge a meta, e quando vem aquele, mas eu não sabia que era para ser feito assim, aí que entra aquela questão, mas você teve tantos encontros de one-on-one, você nunca tocou nesse assunto, então a gente deixa a pessoa mesmo ali, ela que é responsável por levar as dificuldades dela para o gestor. E isso tem facilitado bastante, assim, quando a pessoa recebe uma nota ruim, né, negativa na avaliação. Ela sabe que aquilo foi responsabilidade dela e muitas vezes eles conseguem enxergar isso, sai da boca deles mesmo falando, realmente eu não levei isso, eu não pedi ajuda, eu não mostrei dificuldade. Muito bom, Mônica, muito obrigada. Tem algumas coisas que elas estão um pouco... A gente vê essa intersecção, né, entre coisas, trazer responsabilidade para as pessoas líderes, tem dado muito certo, como o nosso desafio mesmo, fazer com que os processos sejam menos processos de RH, mas que as próprias pessoas colaboradoras e pessoas líderes possam ver o impacto disso no dia a dia, né, para a carreira delas, o resultado da empresa, que acho que está muito alinhado ali com o que a Maria trouxe de estratégia do negócio. Gostei muito do que a Mônica trouxe agora também em termos de... como que a gente traz essa questão de meta da empresa mais para RH, como a gente alinha nossos processos com isso. Acho que isso é muito legal. Muito obrigada, viu, gente, por terem trazido. Nosso tempo está acabando, o João vai encerrar nosso workshop de hoje, ele tem alguns pontos que ele quer trazer, mas acho que eu e o Murilo, a gente está muito feliz com essas trocas. Foi o nosso primeiro encontro, tá? Então, se alguma coisa não deu muito certo, ou se alguma coisa vocês sentiram que faltou, a gente pede desculpa, mas acho que a gente estava sonhando com esse encontro, com esse workshop. Então, valeu mesmo por terem vindo, por terem compartilhado. Acho que foi muito bom. A gente quer fazer outros. O João vai trazer mais detalhe aqui, eu vou parar de falar. Muito obrigada. Não, que isso. Eu que agradeço. Bruna estava nervosa, gente, alguns dias sem dormir. Eu estava nervosa, gente. Meu Deus, será que vai dar certo? E, nossa, eu estou muito feliz aqui, né? Para quem não sabe, eu, Murilo e Bruno, a gente trabalha nas Asus. As Asus é uma plataforma de no-code para RH, tradução super legal. E a gente, como empresa, tem esse objetivo de promover esses conteúdos, engajar todo mundo. E foi muito legal. Em breve a gente vai compartilhar com vocês um compiladão aqui de tudo que a gente falou. E a gente vai enviar para todo mundo todas as referências, o material, o link da call. Então, vou mandar tanto na comunidade, tanto no WhatsApp. Quem não está cadastrado, tem um site, rhtechbrasil.com. Você se cadastrar como membro da comunidade e aí você consegue fazer com que a gente consiga enviar materiais para todo mundo, se comunicar com todo mundo certinho. E, gente, muito prazer, obrigado a todo mundo que colaborou, foi incrível e estou muito feliz. Agradeço o engajamento de todo mundo e estou muito feliz. Acho que o resumo é esse. Obrigado, Murilo, Bruna, se quiserem deixar as considerações, fiquem à vontade. Obrigada, gente. Valeu. E força aí, RH, nosso trabalho. A gente sabe que é difícil às vezes, mas muito bom ver a gente podendo falar sobre assuntos e trazendo tanto conhecimento, indo atrás de novas maneiras de fazer as coisas. Acho que isso é o que é o mais incrível disso tudo. Valeu, viu? Obrigada. É isso, galera. Obrigado.
muito bom ver pessoas compartilhando os mesmos problemas, a gente se sente abraçado, que nem a Bruna falou várias vezes, então é isso. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.